Por que as dificuldades chegam na sua vida? Como cada dificuldade que enfrentamos esconde uma oportunidade única de crescimento. Pode parecer que você esteja perdido no meio do caos, mas e se eu te contar que há um propósito maior por trás de cada desafio? Muitas vezes tentamos fugir dos problemas buscando uma vida sem dificuldades, mas a verdade é que os desafios são necessários para o nosso crescimento. Você está disposto a entregar seus problemas e confiar que Ele acalmará sua vida? Salve, salve, meus amados! Seja muito bem-vinda e bem-vindo ao Primeira Xícara. Antes de entrarmos no devocional, eu queria lembrá-los que é sempre uma alegria e honra orar por você. Então, se você deseja compartilhar conosco suas dores, dificuldades e desafios atuais, nos comentários abaixo estaremos acompanhando tudo. E é claro, você também pode comentar algum testemunho, nos alegramos com a sua alegria. E por fim, antes de começarmos, como eu sempre falo, a primeira xícara pode mudar seu dia. Então não esquece dela. Se for preciso, pause aqui e corre lá preparar a sua. Mas já que já estamos prontos, partiu! Sempre que podemos, evitamos passar por problemas. É natural tentar evitar a dor e buscar uma vida sem contratempos. Mas você já percebeu que muitas vezes não temos o controle sobre as circunstâncias? Enfrentamos tempestades, ventos contrários, situações que nos pegam de surpresa. Talvez você deseje estar livre dessas adversidades, mas elas são necessárias para o nosso crescimento. É nas provocações que somos moldados. Assim como uma criança super protegida não aprende a lidar com os conflitos da vida adulta, nós também precisamos enfrentar nossos desafios para amadurecer. Deus não nos coloca em situações difíceis para nos causar dano, mas para nos fortalecer. Quando tudo está muito tranquilo, isso pode ser um sinal de estagnação. Para dar frutos, uma semente precisa cair na terra, morrer e passar por um processo de crescimento. E assim somos nós, projetados para navegar na presença de Deus, mesmo em meio às tempestades. No Evangelho de Jesus, conforme escreve Mateus, no capítulo 14, versículo 32 e 33, diz assim: Então os dois subiram no barco, e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: De fato, o Senhor é o Filho de Deus. O que esse texto está nos trazendo é uma conclusão extraordinária de um feito magnífico. Após operar o milagre da multiplicação, Jesus pede para que seus discípulos entrassem no barco e cruzassem, enfrentando o mar sentido oeste. Enquanto Jesus se despediu da multidão e subiu para o monte ter um tempo com Deus, orando a sós. Enquanto isso, os discípulos, como diz no versículo 24, naquele momento o barco já estava no meio do lago, e as ondas batiam com força no barco porque o vento soprava contra ele. Ou seja, os discípulos enfrentaram uma grande tempestade, ao ponto de ficarem tão assustados que acharam que Jesus era um fantasma. Porém, logo após verem com os próprios olhos Jesus andando sobre as águas, eles presenciaram o melhor de tudo. Os ventos, a chuva, a tempestade se aquietaram. Jesus acalmando a tempestade foi um milagre surreal. Imagine até a chuva e os ventos o obedecerem. Os discípulos presenciaram o milagre depois da tempestade. Muitas vezes, só conseguimos enxergar e entender o que Deus faz depois que enfrentamos as dificuldades. Ao refletirmos sobre essa passagem, vemos que os discípulos experimentaram um profundo crescimento espiritual ao enfrentarem a tempestade. É importante perceber que, assim como eles, muitas vezes passamos por provações que desafiam nossa fé e a nossa resiliência. Deus usa essas situações para nos moldar, fortalecer e revelar a sua glória em nossas vidas. Você já se sentiu que a vida está te testando além dos seus limites? Muitas vezes tentamos fugir dos problemas,
buscando uma vida sem dificuldades. Mas a verdade é que os desafios são necessários para o nosso crescimento. Não é que Deus queira nos prejudicar, mas Ele usa essas situações para nos fortalecer. No meio dos ventos contrários e das tempestades da vida, muitas vezes nos perguntamos por que precisamos passar por tantas provações. A coisa mais comum que acontece em nossa vida é sermos cruzados por problemas e dificuldades. E mais comum ainda é nos sentirmos incomodados, insatisfeitos, deslocados com essas situações. Não vou ser hipócrita em dizer que amo um problema, mas cada vez mais tento lidar com eles de forma diferente, buscando sentido em cada situação. Os anos de 2022 e 2023, por exemplo, me ensinaram muito sobre isso. Mesmo passando por dificuldades extremas, foram os anos de maior evolução pessoal e espiritual para mim. Eu poderia ficar destacando e reforçando que foram os piores anos financeiramente falando para mim, mas ao mesmo tempo, esses quase 24 meses me deram tanta evolução e progresso, que quando eu paro para analisar eles agora, tenho até dificuldade de afirmar se eles realmente foram os piores. Tive tantas bênçãos realmente inexplicáveis que sim, como diz o texto, o vento acalmou após a tempestade e o sobrenatural de Deus aconteceu. Não só na minha vida, mas também na vida da minha família, da minha esposa, do meu filho. E você, está pronto para confiar em Jesus mesmo nas maiores tempestades? Lembre-se, Deus está conosco em cada desafio, acalmando os ventos e fortalecendo a nossa fé. Não importa a velocidade das tempestades, confie a Deus. Cristo já está liberando graça e poder sobre sua vida. A calmaria que segue a tempestade é um testemunho do poder de Deus e de sua capacidade de transformar nosso medo em adoração. Ao enfrentarmos nossas próprias tempestades, devemos lembrar que não estamos sozinhos. Jesus está conosco, caminhando sobre as águas das nossas dificuldades, pronto para acalmar nossos corações e trazer paz às nossas vidas. Cada desafio é uma oportunidade de crescer e de experimentar a presença de Deus de uma forma mais profunda. Assim, ao invés de temer as tempestades, devemos abraçar essas experiências como parte do nosso processo de crescimento e amadurecimento espiritual. Você está disposto a entregar seus problemas a Jesus e confiar que Ele acalmará as tempestades da sua vida? Te convido e ao mesmo tempo te desafio. Comece a olhar pelo prisma do aprendizado, do amadurecimento, da evolução, da maturidade. Tem coisas que somente a tempestade, o erro, podem proporcionar de crescimento. Ou seja, nem tudo de ruim que nos acontece realmente é ruim. Às vezes, de fato, é como estamos lidando com aquilo. Eu facilmente poderia dizer que meus problemas atuais são bem maiores do que os que eu já vivi no passado, mas a forma como eu escolhi encará-los me fez concluir que são tão pequenos. Esses tempos eu li num livro Criatividade S.A. o autor dizendo o seguinte: apesar de não querermos erros demais, devemos pensar no custo do fracasso como um investimento no futuro. É claro que ele se referia a um contexto empresarial, mas de fato vale muito a reflexão para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Nossos erros, nossas tempestades, será que não são um plantio ou investimento para um futuro próspero e abençoado? Separe uns minutos após esse devocional, reflita, ore, peça para que Deus te mostre essa luz. Tenho certeza que Ele será libertador para você. Cada tempestade em nossa vida tem um propósito maior. Deus não nos abandona, Ele caminha conosco e nos ajuda a atravessar os ventos contrários. A história dos discípulos nos mostra que mesmo nas maiores adversidades, Jesus está presente, pronto para acalmar nossos corações e fortalecer nossa fé. Encare seus desafios com essa certeza e permita-se crescer através deles. Portanto, não se desespere diante das tempestades. Confie que Deus está no controle e que cada problema é uma oportunidade para experimentar sua graça e poder. Ao enfrentar as dificuldades,
lembre-se de que você está sendo moldado e preparado para algo ainda maior. Permita que a paz de Jesus inunde a sua vida e transforme os seus medos. Que você possa a cada dia entregar suas lutas nas mãos de Deus, sabendo que Ele é fiel para acalmar as tempestades e trazer uma nova calmaria. Eu quero te convidar a descansar durante esses processos que tem vivido. Além disso, se esse devocional acalmou seu coração, suas intenções, seus objetivos, com certeza ele poderá fazer o mesmo para o seu amigo, sua amiga ou seus familiares. Te convido a compartilhar com eles. Ou se preferir, você apenas curtindo o vídeo, o YouTube compartilhará com mais pessoas. Toda semana estamos por aqui. Caso não queira perder os próximos devocionais, te incentivo a se inscrever no canal. E por fim e mais importante, não se esqueça de comentar aqui embaixo. Estaremos orando por seus pedidos. Nas tempestades da vida, somos desafiados a encontrar forças que desconhecíamos possuir. Às vezes a calma que buscamos só pode ser alcançada depois que enfrentamos o caos. Que possamos aprender a ver a cada adversidade como uma semente de crescimento, acreditando que, ao final, seremos capazes de florescer ainda mais. Se você deseja continuar conosco, o YouTube separou outro vídeo mais que especial para você. Vai aparecer aqui na tela. Estarei contigo no próximo vídeo. Que o amor e a paz de Cristo estejam com você. Tamo junto. Aquele abraço.